Fala, família da Natação Criativa! Sejam bem-vindos a mais um programa. E hoje estou aqui do meu lado, Alexandra Baroli, para mais um episódio. É o segundo episódio. Para quem não acompanhou o primeiro, confere lá que ela falou sobre a natação adaptada, sobre a atuação do profissional de educação física, fisioterapeuta, plano de aula, um monte de coisa. Muito obrigada aí pela presença, Ale. Obrigada, Rê, novamente por ter me chamado aqui para mais um bate-papo, mais uma conversa. Te trouxe aqui porque o pessoal aí do outro lado ficou com muita dúvida sobre esse projeto maravilhoso, Natação Adaptada, Liberdade através da Água. Eu queria que você começasse aí falando qual foi a finalidade desse projeto. Então, esse projeto foi idealizado pelo Alberto Clary e o William Urize. Me chamaram para ser coordenadora pedagógica e montar uma estrutura para atender essas pessoas, né? A intenção era trazer as pessoas de baixa renda, que não têm outro tipo de atividade física, para fazer através do esporte, que é a natação. E o nome diz a natação adaptada. E quais eram as deficiências que entravam nesse projeto que eram atendidas? Tá, a gente tinha uma gama de deficiências, porém as mais procuradas eram autismo, paralisia cerebral, mielomeningocele, que mais? Síndrome de Down, muito baixo, por incrível que pareça. Graças a Deus, porque a síndrome de Down hoje já é colocada numa aula regular, né? Ou deveria ser colocado. Então, era uma gama. Surdez, surdos, né? Cegos. Então, a gente tinha uma gama. Porém, o maior era autismo e paralisia cerebral. E quantos alunos estavam nesse projeto matriculados? 103, para ser exato, né? Como o William gosta de falar, 103. Eles deram mais 3, né? O projeto apadrinhava 100 pessoas. E aí eles abriram para mais 3 que estavam precisando muito na época, né? De um atendimento melhor. E além desses 100, eu fiquei sabendo que tinha muita gente ali na lista de espera, batalhando a sua vaga. Quantos tinham ali na lista de espera? Quando nós fechamos o projeto, que foi em julho do ano passado, nós tínhamos quase 300. Eram 280 e pouco. Então dava para abrir 3 projetos, então. Dava. E queria saber como esses alunos, né? Então, às vezes com dificuldade de locomoção, às vezes com várias atividades durante o dia, né? Tem a fono, tem o TO, tem a fisioterapia. Como que eles chegavam até o projeto? Como que era o deslocamento? Porque às vezes eu fiquei sabendo que tinha gente até que vinha de longe, né? Do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade. Nós estávamos na Zona Sul, né, que é no Sacomã, tinha gente de Planalto Paulista, Itaim Paulista, Itaquera, Zona Norte, Zona Leste, abrangia por quê? Porque não tem, né, Rê? Então, eles vão atrás. Esse deslocamento dentro da cidade de São Paulo é feito pela prefeitura, pelo Atende, que é um transporte, é uma van que o aluno entra para fazer o pedido, né? Tem que ter baixa renda, precisar do LOAS, e não são todas as deficiências, são somente algumas, tá? Síndrome de Down não consegue esse Atende. Então, elas iam de metrô. As que tinham síndrome de Down iam de metrô. Autista também depende muito do nível do autismo. Então, quem oferece esse transporte para elas, que é gratuito, é a Prefeitura de São Paulo. E para conseguir esse atendimento, para quem está aí do outro lado, pai, mãe, com aluno deficiente, com filho deficiente, como faz? SP Trans. Ou portal 156 da prefeitura, né? Você entra lá, faz a requisição, e aí você tem que dar entrada com o pedido do médico, com toda a documentação das deficiências, o CID, o que precisa, o que não precisa, se é cadeirante, se é andante. E aí você dá entrada nesse portal. Depois de 2 meses, eles já agendam. E durante esse projeto, vocês catalogaram vários dados, várias informações, viram as evoluções dos alunos, mas vocês perceberam um fato ali que a grande maioria que levava esses alunos eram as mulheres. São as mães, Rê. Por incrível que pareça, né? A mãe sempre à frente de tudo, porque acha-se que o homem é o provedor e a mãe cuida das crianças, mas isso não é a realidade das pessoas com deficiência que ali frequentavam o nosso projeto.
70% das nossas mães são mães solos. Elas não têm marido, não têm família, não têm nada, não têm apoio. Então, se elas não levarem, quem vai levar? E essa criança, o aluno, né, que necessita de um cuidado maior, uma atenção, um tempo maior, e essa mãe solo ainda tem que trabalhar, tem que trazer a renda para dentro de casa. Eu vi que 95% dos alunos eram levados pelas mães, né? Então, um número bem alto ali. E como você enxerga esse papel dessa mãe, né? De conseguir fazer esse malabarismo que já não é fácil, né? Não, não é fácil. Desses 100 alunos que nós tínhamos no projeto, 96 eram levados pelas mães. Os outros 3 eram com o pai e a mãe. Porém, quem entrava na água era o pai. E isso eu acho muito bom, porque a gente já tem um pouquinho do homem aí estando dentro da vida da pessoa com deficiência, né? Mas é muito importante essa mãe. Essa mãe, ela batalha todos os dias, Rê. Ela batalha para acordar, ela batalha para pôr essa criança numa van, numa escola, num projeto. E ela precisa desse atendimento. A maioria hoje está perdendo o LOAS, que é o benefício, né? Esse benefício que teria o governo de dar. Só que se ela tem uma pensão, ela perde. Porque acredita-se que ela tem de onde prover esse dinheiro, então perde. Então, essa mulher, além de ser guerreira no seu dia a dia, ainda tem que batalhar e sair de casa para conseguir o dinheiro. Por incrível que pareça, né? E você comentou que eram várias deficiências dentro desse projeto. Então, como era a divisão dos níveis? Como vocês executavam ali na prática, ali dentro da piscina? Tá. Os níveis, eles eram por competências aquáticas. Então, o começo era se deslocar. Era isso que a gente queria, um deslocamento. Não importa se vertical ou horizontal. Importa que ele se deslocava. Para o final, que seria o terceiro nível, antes da inclusão, o nado cachorrinho. Subentende-se que, quando se nada, o nado cachorrinho, você tem a competência para ir para os nados. Crawl, costas, peito e borboleta. Ou só o crawl. Independe. Então, a gente colocava nível 1, deslocamento independente de como, um deslocamento seguro. Passou do deslocamento seguro, que é aquele onde a criança pode cair na água e sabe sobreviver, a gente ia para o nível 2, que aí já entra a adaptação ao meio líquido com os nados, né? Com propulsão de perna, vamos dizer. Como? Não importa. Ele ia fazer a propulsão. E aí ia para o terceiro nível, que era a propulsão de pernas e braços, que aí a gente já fazia a parte de coordenação. E aí chegava no terceiro nível final, né? Até quando a gente lançou o episódio anterior, algumas pessoas me procuraram e ficaram na dúvida como que era essa aula aí, que ela não estava no início ali incluída, que eram alunos com deficiência ali. Alguns me perguntaram, mas eles não têm que estar incluído numa outra turma? Não tem? Então foi uma dúvida bem recorrente ali quando a gente lançou o primeiro episódio. Então, Rê, isso daí é um grande dilema, vamos colocar assim, né? Porque a inclusão, ela é social nesse caso. Porque a gente está tirando eles de casa, está colocando eles para irem à rua, de metrô, de atende, de ônibus, não importa como. Eles estão saindo das casas, estão indo através do esporte, que é a natação, não esporte competitivo, e sim como esporte, que é diferente, vai pela natação através dos locais. A intenção e o querer da natação adaptada é dar base. Se você tiver uma base sólida, é como família, é como na escola. Você teve um pré-básico de solo certo, você tem a estrutura. Você tem a estrutura, você consegue colocar para integrar e para incluir. É um processo. E a gente falou desse planejamento, né, desses níveis, até nesse livro, né, que vocês lançaram com o apoio da Caixa Econômica Federal, tem todo aí o planejamento que vocês elaboraram, plano de aula. Tem avaliação, plano de aula, tem tudo nesse livro. Para quem quer começar, eu acho que é uma bíblia.
Ele te dá um caminho. E único, né? Acho que são Único. poucos materiais aí voltados nessa área, né? Então, acho que é um material único, rico, né? E o planejamento e o plano de aula? Então, já tem os níveis. Como que eu vou elaborar esse planejamento com esses alunos? Então, como já tem os níveis, você consegue espalhar entre os alunos. Então, vamos dizer, eu tenho 5 alunos que andam e 5 alunos que andam e levantam, caem e levantam. Ali eu vou começar a distribuir. O que eu vou dar no plano de aula para esses alunos que são do nível 1? O que eu vou dar no plano de aula para esses alunos que são no nível 2? Sempre respeitando o limite das deficiências. Vamos dizer, uma pessoa com paralisia cerebral. Ela não vai ter a competência de andar como um ser andante, como um autista. Mas ela vai ter a competência de andar dela. Então, dentro do nível 1, nós vamos dar os exercícios próprios para aquele aluno. E eu acho que é um suporte que é importante de ressaltar, que eram os pais dentro da água, né? Então, o professor ali, ele ficava só orientando, né? Então, Isso. ele não estava... Ele ensina. Ele ensina o pai a como trabalhar ali. Ah, faz o papel de estagiário. Não. Sempre a orientação do professor junto. Por quê? Esse pai, se for num clube um dia, ele sabe como trabalhar com o filho. Não fica restrito a uma pessoa. A gente expande isso para todos, entendeu? Que a intenção é essa, saber que eles podem frequentar clubes, piscinas, e o pai vai estar lá do lado sabendo como reagir, como indicar o que é certo. Eu acho que também... E dar mais estímulo, né? Quanto mais estímulo ele tiver, melhor. Então, não ficar focado só naqueles 50 minutos de aula, que eu brinco que natação é que nem piloto de avião. São horas de voo, são horas de piscina. Então, é o tempo que ele está lá dentro. E até esses pais estão lá dentro, mas vocês visavam a independência. Vocês visavam a liberdade. A liberdade. Esse pai sair da água o mais rápido possível, entre aspas, né? Mas quanto mais rápido ele tivesse essa liberdade, né? Sim, a gente busca autonomia, né? Autonomia e independência desse aluno dentro da água. Isso é o que a gente chama de liberdade. É você poder frequentar um clube com o seu filho que não tem deficiência e com o teu filho que tem deficiência igual. Então, a gente pegou lá, a gente viu os níveis, planejamento, plano de aula. E aí você comentou que até está aqui nesse livro as avaliações. Isso. Como você avaliava cada nível com cada limitação aí? Tinham perguntas que a gente colocava para os professores estarem avaliando e responderem. Então, esse aluno se desloca na água? Sim, não. Como que ele se desloca? Ele anda? Posição vertical, posição horizontal? Então, a gente conseguia, dentro disso, fazer um levantamento daquele aluno. O que ele fazia e o que ele começou a fazer dentro de um determinado tempo. E de quanto em quanto tempo vocês faziam essas avaliações? A avaliação a gente faz de 3 em 3 meses. 3 em 3, 4, 8... 3 em 3 meses. A gente avaliava para ver se teve um crescimento dentro daquilo. Se não teve, qual era a ferramenta que a gente tinha que utilizar para melhorar. Então, muitas vezes, a gente colocava um aluno para o nível 2 e aí via que ele não estava preparado ainda. Vamos voltar para o nível 1, dar a base correta, a base necessária para que ele consiga, sem frustração, que já é difícil, estar dentro do nível 2. Mas eu também percebia que mesmo que eu acompanhei muitas aulas, mesmo ele estando num nível, às vezes ele fazia uma junção com o nível seguinte, né? Fazia. Vocês faziam esse... Então, às vezes, nem ele sabia o nível que ele estava, né? Não, ele não sabe. Quem sabe são os pais. Para nós, o que importa é ele, é o ser, a pessoa, o movimento, né? Então, não tinha aquela coisa, você tem que... Não, você não tem que nada. Você vai conseguir no seu tempo, no seu momento. Logicamente, como que a gente faz? A gente dá o exercício de uma aula, 15 minutos. 20 minutos a gente repete das outras 2 aulas. Para quê? Para firmar. A gente sempre firma no começo da aula. Eu passo o que houve na outra aula primeiro, para depois dar um novo exemplo. E aquilo está firmando. Então, eu sempre volto. Sempre volto. Primeiro exercício numa aula. Na segunda aula, ele vai fazer o primeiro, o segundo e vamos voltar lá novamente, né? Porque quanto mais informação você der, melhor fica. Então, nós vamos repetir, porque quem faz o movimento é a repetição.
Então, através da repetição, a gente consegue o movimento. E essas avaliações que vocês faziam, era entregue para os pais? Entregue para os pais. Impresso? Eu sei que também vocês faziam aula demonstrativa, queria que você comentasse isso. A cada 3 meses a gente fazia uma aula demonstrativa com avaliação e com certificado de que aquele aluno tinha frequentado, porque é muito importante, né? O frequentar. Não adianta você falar que vai, meu filho não melhora, mas teu filho não vai. De 4 aulas que tem no mês, teu filho foi uma. Não tem como, né? A gente avaliar isso daí. Então, a gente tinha as avaliações, aí recebiam medalhas que eles amam. E eles se sentem com mérito, sabe? Valorizados. Valorizados, tipo assim, poxa, valeu. Então, a gente dava a medalha, o certificado e a avaliação. Era uma coisa até bacana, na entrada ali na recepção tinha uma televisão com as imagens deles, né? E eles chegavam e eles se viam lá. Então, é uma forma de valorizar o que eles estão fazendo, né? Sim. E eles ficavam com o olho ali... O olho brilha, Brilha, né? de ver eles mesmos na televisão. Eu achava aquelas cenas muito legal. E queria que você falasse um pouquinho dos materiais que vocês utilizavam. Existe algum material específico para essa aula de natação adaptada que vocês utilizavam? Não, existe material de qualidade, né? É diferente. Específico, não. Como é uma aula de natação adaptada, a gente adequa e adapta os materiais de uma aula convencional. Então, boias circulares. Não é qualquer boia circular que você vai colocar. Por quê? Porque eles têm a pele mais frágil, os de paralisia cerebral, o de mielo não sente cintura para baixo. Então, de repente, você vai colocar uma boia qualquer que você comprou Sim. Né? Na Americana, lá, dos Estados Unidos. E ela tem uma rebarba. Essa rebarba pode cortar a pele do teu aluno. Tem que pensar muito nisso. Então, material de qualidade. E aonde? Procura. E hoje, no Brasil, está bem difícil. Uma amiga minha está trazendo de Portugal para mim 3 boias circulares, porque aqui eu não achei. Por quê? Porque tem que ter qualidade. Material tem que ter qualidade. Então, boia circular, boia de braço, acima de 60 quilos, você tem que ter. Porque não são leves. A gente não está falando de bebê. A gente está falando de aluno de 30 anos. Como é que você vai pôr numa boinha de braço de bebê? Não dá. Então, é qualidade de material e saber por que você vai trabalhar. Sim, aí falando dessas avaliações que vocês fizeram, quais foram as conquistas nesses 9 meses que vocês viram ali de dados? Nossa, tivemos muitas, viu? Parte de equilíbrio. Quanto melhoraram em equilíbrio? Muitos. Em firmar pé, ficar em pé, na horizontal. Conseguir fazer uma marcha, coisa que não faziam. Não andavam, né? E a água traz essa leveza, eles conseguem fazer esse movimento, esse deslocamento. Então, foi equilíbrio, tônus, respiração. Esses foram os 3 principais. Ganho de massa muscular, por mais que seja somente uma vez por semana, tivemos. Parte respiratória, não tem nem o que falar, né? Muitos deixaram de ir para o hospital pela natação, né? Pela parte respiratória. Então, equilíbrio, força, tônus e parte respiratória foram os principais. E conversando com essas mães, como que era esse retorno fora da natação? O que tinha de benefício fora da piscina ali? Então, todos pelo equilíbrio que a gente conseguia dentro da água, isso transportava para a marcha. Tem uma das alunas que ela começou até a andar de muleta. Ela é cadeirante. Logicamente, não só com a natação, mas trabalhar o equilíbrio dela dentro da água, andando sem apoio, sem segurar, ela conseguiu levar isso para o solo. Então, ela conseguiu fazer com a muleta. Quando a gente parou, ela estava com a muleta. A intenção era que ela tirasse essa muleta e levar isso para o solo. Então, tudo que a gente faz na água, a gente leva para o solo. A parte respiratória, maravilhosa, né? Quantas que tinham asma ou tinham bronquite deixaram de ter durante aquele determinado tempo porque estavam fazendo aula. Então, para as mães, o benefício é grande, é enorme, porque primeiro elas não acreditavam. Elas falavam assim, não, imagina, meu filho é fraco,
não vai conseguir. E, de repente, ver ele atravessar uma piscina de 8 metros por debaixo da água. Como? Meu filho andou na piscina? Como andou na piscina? Então, elas ficam babando, né? Eu fico de um lado babando, elas ficam do outro. E teve até o caso de uma criança, né, que andou pela primeira vez, né, durante o projeto. Foi uma senhora também que ela tinha paralisia, paraplegia. Ela conseguiu ficar em pé e andou se empurrando o carrinho do neto. Olha. A Thelma. E eu conversando com algumas mães, a gente tem até os depoimentos no Instagram, Liberdade Através da Água, para quem quer acompanhar. É um depoimento de várias mães que comentavam que a melhora do sono, a independência, a autonomia dentro de casa, né? Sim, então, o levantar, né, Rê? Muitos não sabiam levantar. E ali eles aprenderam que eles podem levantar para fazer algo, mesmo que for gatinhando ou rastejando. O autismo, no caso, que era o segundo maior número de deficientes, a regulação, porque tem todo aquele caminho, sair de casa para ir até lá. Então, muitos aprenderam a contar com os dias na mão. Hoje é sábado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, amanhã tem 6 dias. Isso. Para saberem que eles iam para a natação. Então, autorregulação, muita até coisa. Pegando os dados aqui, 31% era do espectro do autismo. Isso. E 20% paralisia cerebral, né? Isso. E quais os pontos de evoluções maiores e menores aí que vocês sentiram ali de comportamentos, parte técnica, até motor ali dentro da água? A evolução motora foi de todos, do nível 1, 2 e 3, né? Dentro das deficiências, o autismo, sim, houve um crescimento maior. Até por não ter tanto problema motor, assim, né? Então, a gente teve um crescimento motor muito grande. Parte de coordenação, melhora de coordenação, de força, ganho de força, de ficarem mais tempo em pé, ficar mais tempo sustentado, sentado numa borda. Então, a gente teve bastante ganho. E qual protocolo vocês usaram para medir essa evolução? Então, aí que tá. O protocolo foi observação. Fizemos todos uma análise, todos os professores analisavam o aluno e viam quantos segundos que ele ficava dentro da água, quantos segundos que ele tinha, quando ele entrou, molhou o rosto, ficou 2 segundos. A cada 3 meses isso aumentava ou diminuía. Como nós não tínhamos ferramentas para fazer o estudo, a gente utilizou o protocolo de observação. E muita conversa com os pais, né? Sempre. O pai e a mãe são ferramentas necessárias. E eles percebem essa evolução, né? Até hoje. E queria até saber como hoje está esse projeto, onde você está, para quem quer fazer, tem um filho deficiente. Como que acha a Alessandra Baroli? Então, Rê, Alexandra, desculpa. Tudo bem, não tem problema. A natação adaptada à liberdade através da água acabou, né? Não tivemos mais patrocínio, que é uma pena, porque nesse segundo ano nós iríamos começar os estudos com base, com dados, com espirômetros, com aparelho de força, para ver o quanto que a gente tinha ganhado em cima disso. Mas não fomos apadrinhados, então ficou em aberto e está aí um pecado deixar esse projeto ao vento, né? Aí, um pecado mesmo. Quem tiver condições e puder patrocinar, por favor, professor William, professor Alberto, Renato, para estar patrocinando colocando dinheiro nessas pessoas que precisam muito, muito mesmo. Ale Baroli, pronto, que aí não confunde. Eu estou no programa aquático na Sumaré Esportes, aos sábados. Graças a Deus, todas as turmas cheias, fila de espera. Mas podem me contactar, se quiserem. Durante a semana, eu estou na Rubel com o Rogério Soares, de segunda e quarta-feira. Pode ligar para a Rubel, entrar em contato com eles. E estamos aqui procurando patrocínio, procurando pessoas que queiram apadrinhar esses alunos. Hoje, na Sumaré, nós temos 23 alunos.
sendo que só 5 são apadrinhados. Então, a Noeli, do programa aquático, ela fez um valor de uma taxa, não é uma mensalidade, é uma taxa menor, onde eles pagam para estar frequentando. Então, se alguém quiser apadrinhar esses alunos, pode contatar comigo mesmo, e aí paga essa taxa mensal para esses alunos poderem estarem fazendo. Lembrando que baixa renda. Todos são de baixa renda. Então, os pais ali trabalham muito para poderem pagar essa taxa. E não só pagar essa taxa, mas várias taxas, né? Queria até que você comentasse quantos profissionais, né? Geralmente essa criança com deficiente passa, né? Que é o TO, Nossa. fisioterapeuta. Porque a gente está falando de uma pétala dentro daquela flor, né? Isso. Só que assim, Rê, vamos pensar que esses alunos que eu atendo, eles não têm essa pétala. Por quê? Porque o governo subentende-se que eles não precisam mais, porque são de adolescentes para adultos. Então, não se investe neles. Por que não investe? Porque não tem melhora. Para o governo não tem melhora. Para nós temos. Então, eles não investem. Então, eles não têm o que fazer. Por isso que é muito importante a natação. Que ela dá esse movimento que eles não têm no solo. Mas os que conseguem TO, psicomotricista, psicóloga, fono, fisioterapeuta. Tem pelo menos... Tem uns 6 profissionais por trás de cada pessoa com deficiência que tem condições de pagar isso, tratamento, acupunturista. E para a gente fechar essa entrevista, durante esses 9 meses, qual foi o número de alunos que passaram de níveis? Ele começou ali no nível 1, passou para o nível 2, passou para o nível... Para mostrar essa evolução do projeto em 9 meses, vocês têm esses números? Nós temos os números. O que eu posso dizer é assim... Média de 2% a 3%, se eu não me engano, teve um crescimento muito grande. Do nível 2 para o nível 3, do nível 1 para o nível 2, foram poucos, porque tínhamos mais deficiências severas do que dentro do nível 3. O nível 3, que já era um avançado, a maioria eram autistas. Então, esses, com certeza, poderiam estar frequentando uma escola inclusiva, uma aula regular, porque eles tinham a competência aquática. Agora, do nível 1 para o nível 2, você pode achar 2%, 3% também aí, só que o ganho motor foi muito maior do que a mudança de nível. Entendeu? A gente teve um ganho motor, assim, do aluno não mover a mão, começar a mover. Como? Do modo dele. Mas ele movia essa mão, coisa que ele não faz. Então, o ganho foi muito grande, independente de mudança de nível ou não. O ganho foi mais de 60% de todos, de um aumento de alguma competência aquática ou motora. E te convido já aí para uma nova entrevista para a gente falar aí de inclusão, que é um tema que o pessoal pediu muito, integração, falar sobre igualdade, equidade. E a gente está falando aí de 17 milhões de pessoas, né? 8% da população do Brasil, né? Então, 8%. Não é pouco, né? Então, a gente precisa trazer isso à tona e a gente fala um pouquinho desses temas. Então, já apresentamos o projeto, agora vamos falar como fazer isso na prática agora. Vamos lá, Rê. Vamos falar sobre o quê? Inclusão. Sim, mas próximo episódio, pode ser? Pode ser, lógico. Pode ser. Então, eu te convido para um próximo episódio. Então, queria agradecer muito a sua presença. Obrigada, Rê, por ter me chamado novamente, pelo carinho e atenção de sempre, né? Para quem não segue o canal da Natação Criativa, segue. Para quem quer procurar ler, quais que são os seus canais aí do Instagram? alebaroli.natacãoadaptada. Então, siga o canal da Ale, siga o canal da Natação Criativa, deixem as dúvidas aqui nos comentários e aguardo você para o próximo episódio. Até!